Acionar a nossa repórter Duda Gonçalves, acompanhando a chegada do Flamengo a São Paulo. Um pouco mais dessa expectativa para São Paulo e Flamengo, que decidiram a Copa do Brasil ano passado. Beijo para você, Duda. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Mota? Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. O Flamengo desembarcou aqui na Zona Sul de São Paulo há cerca de 30 minutos. Foi recebido por também alguns torcedores aqui na porta do hotel. O Gabigol e Davi Luiz pararam para dar autógrafos, tirar fotos aqui com os torcedores, os únicos, aliás. E uma situação muito curiosa, porque quando o Gabigol desceu e se dirigiu aqui, os torcedores começaram a gritar: "Fica Gabigol", porque é também a grande expectativa, não só da renovação do Gabigol com o Flamengo e também a expectativa de que amanhã ele possa estar como titular depois de 36 jogos. O Gabigol não é titular do Flamengo há bastante tempo, desde fevereiro, e amanhã pode ser esse substituto, isso porque o Tite tem alguns problemas para essa partida de amanhã. Ele não vai ter o Pedro e nem o Luiz Araújo, estão suspensos, ficam de fora, não vieram com a delegação, assim como o Cebolinha e também o De La Cruz, os dois com problemas na coxa direita, também não vieram com a delegação aqui para São Paulo, ou seja, o Tite já teria que mexer nesse time do Flamengo por conta dessas ausências, mas amanhã, de fato, como o André estava falando, o Tite deve colocar um time mais alternativo em campo, pensando justamente nessa rotação do Flamengo e nesse mês de agosto que tem pela frente, claro, descansar os principais jogadores também para tê-los inteiros nas competições. Um Flamengo que chega numa situação um pouco mais confortável, 4 vitórias consecutivas, líder do Campeonato Brasileiro, mas sabe que precisa fazer os 3 pontos amanhã. Do outro lado, a gente tem um São Paulo que entra um pouco mais pressionado porque não vence no Campeonato Brasileiro justamente há 3 rodadas e precisa também se recuperar. Tem o retorno do Lucas amanhã, 100%, estava suspenso no jogo contra o Bahia, mas volta para esse jogo diante do Flamengo, mas não vai ter o Luciano pelo mesmo motivo, vai cumprir a suspensão e fica de fora. Eric, que fez uma boa partida contra o Goiás, é cotado para essa vaga, assim como o Wellington Rato, possível substituto ali do Luciano. Antes de passar as prováveis escalações, só para falar também que o Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, desceu aqui do ônibus, ele estava ao telefone e os torcedores brincaram com ele. Está falando com o Claudinho? E ele respondeu: "Falei hoje cedo", um pouco do que o Landim também estava falando no ESPN FC sobre essa contratação que o Flamengo tanto quer e pode investir aí até mais de 100 milhões de reais tentando o Claudinho junto ao Zenit. Então vamos às prováveis escalações de São Paulo e também de Flamengo para amanhã, começando pelos donos da casa. O Luiz Ubeldia deve mandar a campo Rafael, Rafinha, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Bobadilha, Luiz Gustavo, Wellington Rato ou Eric, Lucas Moura, Ferreirinha e Caleri no comando de ataque. Do lado do Flamengo, aí sim um time mais mexido: Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e Vinha, Léo Ortiz, Alan e Gabigol, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique e também Carlinhos. Lembrando que o Bruno Henrique também está retornando a esse time do Flamengo, ficou de fora por cerca de 6 jogos, 6 jogos fora, se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, de volta a esse time titular, 100% passou por aqui também. Agora o Flamengo fica concentrado para essa partida em busca dos 3 pontos, se manter nessa liderança, mas enfrenta amanhã o São Paulo no Morumbi lotado. Mota. Show de bola, Duda, trazendo as informações do Flamengo. A Duda citou o Claudinho. A gente já vai apresentar aqui o que disse o presidente Landim sobre a situação de negociação com o Claudinho. Vimos ali as prováveis escalações, André, para a gente arrematar. Esse time mexido do Flamengo é um time mexido que é uma sacanagem, é um ótimo time mexido. Quando se fala num time mexido, um time alternativo, que foi a palavra que a Duda usou agora há pouco, na maioria dos casos é um time formado por jogadores reservas em muitas posições, tem que ser pelo menos metade, porque senão é a coisa bem pontual. Jogadores que não aparecem sempre e jogadores cuja qualidade ou desempenho mais recente, claramente, na opinião das pessoas, é inferior ao que seria o desempenho dos titulares. No caso do Flamengo, você tem que chamar de um outro jeito. É um time preparado para enfrentar o São Paulo. Carlinhos, Bruno Henrique, são jogadores que teriam lugar na enorme maioria dos outros times da Série A. Assim, enorme maioria. Seriam titulares ou fariam parte daquele grupo de 15, 16 jogadores cuja rotação você sempre vê entre os times que iniciam as partidas. Então o Flamengo ele tem uma profundidade no seu elenco e uma qualidade, basta você lembrar que o Bruno Henrique nesse momento não tem um lugar no time titular, ele atua
de maneira esporádica, menos minutos. Amanhã vai começar, como a Duda nos informou. E ele é o Bruno Henrique. Aonde o Bruno Henrique não jogaria? Em qual outro time brasileiro ele não jogaria? Isso só acontece no Flamengo. E isso tem um outro jogador que vai ser assunto aqui sobre renovação, não renovação do Landim, que é o Gabigol. Claro. É um personagem desse jogo, sendo titular, eu queria que você falasse sobre isso. Pois é, já se fala na possibilidade da reconciliação, né? E aí o ônibus do Flamengo para na frente do hotel em que o clube está hospedado aqui em São Paulo, e os flamenguistas aqui, que moram aqui, estiveram ali, fica Gabigol, continua no Flamengo e tal. Tanta coisa já aconteceu, tantas palavras mais fortes já foram ditas, tantos gestos já foram cometidos de lado a lado, que nos últimos tempos era difícil enxergar a permanência do Gabriel Barbosa no Flamengo. Mas o futebol ele é tão de momento, e o Gabriel parece estar encontrando o seu ritmo, a parte física melhorando, e nas últimas vezes em que ele entrou em campo, o Flamengo foi melhor. O Gabriel entrou e o Flamengo ficou melhor como time de futebol. Essa é a notícia, essa é a novidade. Há algum tempo isso não era assim. E muitos episódios fora do campo atrapalhando essa relação e fazendo com que a gente às vezes até duvidasse que os dois, né, o Flamengo e o Gabriel, seguiriam juntos no futuro. Agora, com o torcedor não perdoando o Gabriel, mas manifestando o seu desejo, é claro, são as pessoas que estavam ali. O Flamengo tem milhões e milhões e milhões, dezenas de milhões de torcedores, não dá para saber qual é a opinião da torcida. Mas o Gabriel entregando o futebol que o rubro-negro conhece e sempre se acostumou a aplaudir, aumenta muito a chance dele encontrar uma forma, junto com o clube, de renovar o contrato e continuar por lá. Se isso não acontecer, não vai ser difícil, né? Convenhamos, encontrar um clube para o Gabriel jogar. Chegou a hora da gente apresentar o que disse, os principais momentos da entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Visitou os estúdios da ESPN, participou do UFC. Fale, Landim. A gente, nessa primeira janela, a gente fez uma janela bastante forte. Contratou o De La Cruz, contratou o Léo Ortiz, que era um jogador que a gente também já vinha com interesse há muito tempo, contratou o Vinha e contratou o Carlinhos, que apareceu muito bem no Campeonato Carioca. E com isso a gente entendeu que estaria coberto, vamos dizer assim, a janela, vamos dizer assim, do início do ano, mas mais o planejamento do ano como um todo. A gente procurou fazer a antecipação dessas contratações exatamente para poder contar com os jogadores o ano todo. Isso não significa que, eventualmente, para uma posição ou outra, quando a gente tiver uma oportunidade de negócio, a gente não possa buscar. Muito claro e conhecido publicamente o nosso interesse pelo Claudinho, a gente tem procurado conversar com ele. Temos uma janela aí até o início de setembro, os 1º de setembro, 2 de setembro, então, assim, enquanto isso... vamos continuar na expectativa aqui, nas negociações, quem sabe a gente não consegue trazê-lo para cá. O famoso faltou combinar com os russos, né? Nossa percepção, a gente chegou a combinar com os russos. O problema é que no momento em que você chegou na combinação com os russos mudaram a combinação e pediram um pouco mais. Então, assim, esse é o problema. Mas, assim, a gente entendeu, chegou um momento que a gente entendeu que tinha atendido as reivindicações, aquilo que tinha sido solicitado. Esse é o problema. Primeira coisa para a gente dizer é o seguinte: Gabigol é um jogador que tem seu lugar na história do Flamengo, garantido por tudo que ele fez. Nas pesquisas que a gente fez de opinião lá entre os nossos sócios e tal, ele é colocado hoje, né, como o segundo maior ídolo da história do Flamengo, assim, só embaixo do Zico, para você ter uma ideia da importância dele. Ele quer um contrato de longo prazo, e a gente está oferecendo a ele, independente dele no ano que vem voltar a negociar com ele, conversar com ele, um contrato de 1 ano nas bases, vamos dizer assim, equivalentes ao que ele iria receber por ano nesses 5 anos de contrato. Quando a gente dá 1 ano de contrato para ele, o que a gente no fundo está falando é exatamente isso. Eu acho que o campo pode mudar isso e pode mudar até para o seu lado. Se você jogar neste ano e tiver, vamos dizer assim, um desempenho excepcional, certamente você vai ter, inclusive, condições de negociar com vantagem um novo contrato com o Flamengo. Muito feliz de
de poder estar, assim, iniciando esse processo de construção do estádio. É um sonho antigo, acho que de todo rubro-negro, ter a nossa própria casa. Gostamos muito de jogar no Maracanã, mas entendemos que temos inúmeras vantagens que poderão ser absorvidas se a gente conseguir colocar em prática o nosso sonho, que é o de ter um estádio já desenhado especificamente para as competições nacionais, não como para competições internacionais, como foi o Maracanã, e com todas as limitações que ele tem também de operação para a gente. Vai ser muito bom. Vamos lá, presidente Rodolfo Landim, entrevista exclusiva à ESPN, visitou os nossos estúdios, participou do ESPN FC, pela Daniela Boaventura. Capita estava lá, marcando a presença, também perguntando ao Rodolfo Landim. Quando a gente chamou os melhores momentos, a gente falava sobre o Gabigol. E ele trouxe a mesma história do 1 ano e do aumento salarial, mas trouxe esse ponto de vista que é um ponto de vista que, de fato, na minha percepção, ele tem razão. Porque se o Gabigol vai bem nesse 1 ano com esse aumento, o sarrafo já está lá em cima do ponto de vista salarial. Pois mas esse é um dos pontos desse material que a gente acabou de mostrar, que eu destaco. O fato do presidente do Flamengo ter dito, olha, você pode conquistar no campo uma posição melhor para negociar um novo contrato com o Flamengo. Então o presidente do Flamengo, a maior autoridade do clube, abrindo a possibilidade do Gabriel permanecer. E como eu falei, foi mais ou menos na linha do que a gente conversou agora há pouco, antes de chamar os trechos da entrevista do presidente aqui no programa anterior ao nosso. Quanto melhor o Gabriel se mostrar em campo, e isso vem acontecendo, eu entendo que maior a chance dele ficar no Flamengo. E quando o presidente diz algo nessa linha, eu acho que está muito claro, do ponto de vista prático, é uma questão que não está resolvida, a não ser que o próprio Gabriel já tenha resolvido isso dentro da cabeça dele, e é um direito dele comunicar essa situação quando ele bem entender. O outro assunto, Claudinho, André, queria te ouvir sobre o que disse o presidente. Também é o outro ponto que eu destacaria. Ele disse ali, a Dani, conversando com a Dani, que estava combinado com os russos a vinda do Claudinho. É sempre difícil negociar com esses clubes, principalmente porque eles não precisam vender jogadores. Eles não estão preocupados com isso, não estão interessados em fazer dinheiro. Às vezes nem mesmo quando o jogador força um pouco a barra, quer ir embora e tal, exceto quando ele tem um bom relacionamento com as pessoas que... Olá, nação. Léo Ortiz desabafa sobre as dificuldades que está enfrentando para se adaptar como volante no Flamengo. Será que ele vai conseguir superar esse desafio? Se você quer saber mais, já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem com a gente descobrir. Léo Ortiz, uma das grandes aquisições do Flamengo para a temporada 2024, tem se destacado como um jogador versátil no elenco de Tite. Aos 28 anos, o zagueiro assumiu um papel fundamental na equipe, não apenas em sua posição natural, mas também adaptando-se a atuar como volante, vestindo a camisa 3. Recentemente, em entrevista à Flá TV, que foi ao ar nesta sexta-feira, 2, Léo Ortiz falou sobre os desafios que enfrenta ao desempenhar a função de volante. O jogador confessou que tem encontrado dificuldades, principalmente no aspecto físico, ao ser deslocado para essa posição, o que tem exigido dele uma adaptação contínua. Quando surgiu a possibilidade de ajudar nessa posição, eu quis simplificar para os meus companheiros. Eu sabia que não estava fazendo uma função que era minha, apesar de já ter feito em algum momento. Mas não sou especialista nessa função. Então, não era momento de querer aparecer mais, tocar muito na bola, pois realmente não estou acostumado a fazer aquela função, declarou Léo Ortiz ao programa de Olivinha na Flá TV. Então, na minha cabeça, era ser um facilitador para os meus companheiros, no momento que eu pudesse achar eles na frente com os passes de primeira que costumo usar durante o jogo. Mas é muito diferente, as valências físicas, até conversando com a comissão, eu senti muito fisicamente. Como zagueiro, estamos mais trotando, posicionado, e daqui a pouco tem que dar um sprint para trás. Como volante, é quase impossível trotar. Ponto U. Para finalizar, é evidente que a adaptação de Léo Ortiz a novas funções dentro de campo demonstra seu compromisso com o time e sua disposição em contribuir de diversas formas. No entanto, as dificuldades físicas enfrentadas mostram que essa transição não é simples. Será interessante acompanhar como Tite e sua equipe vão continuar utilizando a versatilidade do jogador ao longo da temporada. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham dessa mudança de posição do Léo Ortiz? Deixem seus comentários aqui embaixo e não se esqueçam de deixar aquele like no vídeo.